Olá, pessoal. Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos ao nosso debate paracientífico aqui do mês de agosto. Meu nome é João Paulo, eu sou voluntário da IC Liderare e um dos coordenadores do Colégio Invisível da Liderologia. Esse evento ele é organizado pelo Colégio Invisível da Liderologia com apoio da Liderare. E o Colégio Invisível da Liderologia é um organismo conscienciocêntrico, sem fins de lucros, que reúne de maneira online pesquisadores de qualquer lugar do planeta interessados em aprofundar os estudos e pesquisas na liderologia interassistencial, sob a ótica do paradigma consciencial. E a Liderare é uma instituição conscienciocêntrica, sem fins de lucro, que tem o propósito de divulgar, aprofundar os estudos e pesquisas em liderologia através de cursos, eventos, fóruns, publicações, palestras, preceptorias e outras atividades. Olá, pessoal. Meu nome é Silvana, eu sou voluntária da Enciclosapiens, da Liderare e estou aí com meu parceiro evolutivo, coordenando o Colégio Invisível da Liderologia. Os debates paracientíficos são um evento gratuito, que acontecem sempre no terceiro domingo de cada mês. Esses encontros têm por objetivo aprofundar temas relevantes para o estudo de compreensão e ampliação da nova ciência liderologia, sobre a ótica do paradigma consciencial. A ideia aqui não é trazer verdades absolutas, nem mesmo encerrar aqui as reflexões sobre esse tema, que são bem amplas. Entendemos que devemos criar um espaço aberto, favorável para que todos possam contribuir, discordar, refutar e construir este neoconhecimento junto com a visão paracientífica. Então, reforçamos aqui sempre o princípio da descrença. Não acredite em nada do que lhe for passado neste debate pelo Colégio Invisível da Liderologia. Seja crítico, tenha suas experiências pessoais, use a sua criticidade para maior elaboração de todo esse processo e questionamento. Todos os interessados podem enviar aqui perguntas, sugestões e contribuições para serem debatidas em tempo real com nossos pesquisadores. Gostaríamos de pedir que deixassem aqui o seu like, caso você goste desse evento, e também que pudessem compartilhar com seus amigos assim que puder, né? Assim que você entenda que eles estão interessados também. O tema deste mês é liderança interassistencial e os colégios invisíveis da conscienciologia. E para debater esses eventos, esse tema, né, nós teremos os debatedores, Ana Seno e Roberto Almeida. Gostaria, então, que eles começassem agora a fazer a sua apresentação. Muito obrigada. Ladies first. Bom dia a todos. Muito obrigada aí pelo convite, né, João e Silvana, pelo Colégio Invisível da Liderologia, que está trazendo essa oportunidade da gente falar sobre isso. Bom, para quem não me conhece, eu sou Ana Seno, conheço a Conscienciologia desde 1995, eu sou do interior de São Paulo, Avaré, morei muitos anos na capital e hoje eu estou em Vila Velha, no Espírito Santo, onde voluntario na Aracê e também faço um voluntariado na Uniescom, que é a União Internacional dos Escritores da Conscienciologia. E a minha formação é de letras, tenho um mestrado em linguística e publiquei um livro chamado Comunicação Evolutiva nas Interações Conscienciais, e o meu foco no voluntariado sempre foi a pesquisa. Me interesso muito pela parte dos setores que são técnicos científicos. Então, a minha contribuição e holopensene, vamos dizer assim, está sempre dentro da área da pesquisa, da escrita, da produção de GESCONs, e daí também tem com esse detalhe, dá para perceber o meu interesse também pelos colégios invisíveis, que a gente vai falar um pouco mais sobre ele, e aí a gente percebe que
o ambiente de reflexão mental somática e aprofundamento de qualquer especialidade da Conscienciologia é um ambiente muito propício e que o Colégio Invisível ele proporciona isso, né, a todos nós, a todos os pesquisadores. Então, em síntese, é isso, fico aí disponível para quem quiser perguntar alguma coisa, fiquem muito à vontade para fazer aí a pergunta. Roberto. Ok, então, bom dia para todos. Agradecer aí o convite do João, da Silvana, do Colégio Invisível da Liderologia, para a gente participar nessa atividade. A minha história com a Conscienciologia, eu sou voluntário desde 94, mas eu conheci a Conscienciologia em 92, e então, nessa jornada, já passei por várias ICs, já morei, na época, no Rio, voluntariei no IPC, na OIC. Aqui em Foz, eu mudei para Foz em 2002, e desde então a gente começou no CAEC, e eu considero que essa vinda para Foz foi muito interessante a gente veio naquele movimento de fazer a Cognópolis, de fazer a reunião dos pesquisadores, e foi nesse ambiente que a gente começou a discutir um pouco essa questão dos colégios invisíveis como uma estratégia de promover o desenvolvimento científico da Conscienciologia. A gente pode explorar isso mais tarde. E a questão é essa. Então, eu tenho trabalhado sempre com pesquisas de autopesquisa dentro de várias especialidades. Eu tenho um interesse assim por todas quase, e a gente sempre fica tendo que se organizar para priorizar um pouco. E nas ICs, eu tenho voluntariado na Juriscons, no CAEC, e eu considero um dos meus principais focos também o trabalho do voluntariado dentro dos próprios colégios invisíveis, né, na questão da colegiologia, porque a gente sempre discutiu isso como uma das questões importantes, assim, a importância de promover a liderança vamos dizer assim, científica na Conscienciologia, né? A importância de tantas frentes que existem para se pesquisar com todas as logias. Então, a gente organizar e promover esse desenvolvimento de uma liderança científica ou paracientífica, de acordo com o paradigma consciencial. Então, esse sempre foi uma das minhas, parece, principais interesses, assim, dentro de promover o voluntariado nos colégios invisíveis. Muito bom, muito obrigada. Agora, eu gostaria de saber de vocês o que para vocês significa a liderança interassistencial. Como é que vocês enxergam isso? A visão de vocês sobre isso? Eu penso assim, isso tem uma ligação com a minha autopesquisa e também com o meu ingresso, a minha entrada na parceria, em formar essa dupla, né, Roberto? E esse mês de agosto de 2022, eu completo 4 anos nesse processo. Então, isso eu esqueci de falar, quando o Roberto estava comentando a respeito do histórico ali, eu falei, nossa, hoje é agosto de 2022, eu entrei junto com ele para colaborar em 2018, agosto de 2018. Então, aí, de lá para cá, o que eu me desenvolvi, porque assim, é só na chapa quente mesmo que a gente aprende. Então, eu acho muito importante a gente se colocar nesses desafios e nessas experiências para a gente se desenvolver. Então, eu penso que eu consegui fazer um avanço no exercício prático da autoliderança. Isso é fantástico, porque a oportunidade surgiu, houve uma convergência. Havia os esforços, o Roberto estava de uma temporada sozinho, porque antes havia a Marília Santana, e aí, então, houve ali um encontro, né, casual dentro ali do próximo ao restaurante, né, do CAEC, e aquilo vai se formando, né, as coisas vão se desenhando. Às vezes você está no lugar certo, na hora certa e com a pessoa certa, né? Então, foi aí que deu esse Shazam, vamos dizer assim,
entre o Roberto e eu, com esse convite aí que ele me fez, eu falei, opa, vamos aproveitar. Posso não estar... Né? Lá naquela época, eu não me sentia, vamos dizer assim, com a capacidade, eu não tinha a dimensão do tamanho do trabalho e da responsabilidade que é. Então, você vê, a gente vai indo, vai se expondo e vai ganhando amparo de função, né? Porque você vai tentando ali criar aquilo, ajudar ali, e vai criando rotinas de trabalho e envolvendo mais pessoas para estimular todos convergirem para uma mesma ideia, que é pesquisar, que é estudar, que é desenvolver a ciência, a conscienciologia, nas suas múltiplas especialidades. Então, associar essas duas questões de se você tem foco na sua autoevolução e você estar praticando, assumindo funções em que vão exigir as suas habilidades de liderança, pronto, você acelera, potencializa, cresce, ajuda, faz muita assistência e ajuda tudo a crescer, a evoluir. Então, eu me sinto aí uma mini peça ajudando aí nesse mecanismo aí da colegiologia. Essa questão aí eu achei interessante, porque é isso mesmo, a gente faz parte de um processo maior quando você está entendendo o processo da liderança. E, para mim, a liderança interassistencial, desde assim, de que eu comecei a estudar a conscienciologia, eu vi muito a perspectiva de ajudar a criar líderes, entendeu? Então, essa, para mim, é uma característica que eu acho que é fundamental em qualquer liderança mais madura, é o processo de formar novos líderes, porque o processo é tão amplo e precisa tantas frentes e ninguém vai conseguir fazer tudo sozinho, então criar líderes sempre foi uma coisa que eu achei, e eu via isso como exemplo, no próprio professor Valdo, como um líder que a gente trabalhou junto, via como que ele atuava com as pessoas, e aí quando surgiu essa oportunidade de trabalhar a questão da liderança interassistencial no contexto dos colégios, para mim ficou muito claro assim que cada colégio era uma equipe, cada colégio tem os seus líderes, tem o seu movimento, e quanto mais colégios existirem, melhor para a conscienciologia, porque vão ser mais pesquisadores engajados no processo. A liderança tem esse papel de engajar as pessoas, né, que precisam às vezes, de um processo de apoio, de suporte. Então, para mim esse é o ponto principal, vamos dizer assim, né, da liderança interassistencial. Claro que está permeando isso, além de promover a novos líderes, eu acho que é inevitável que existe um desafio nisso, que é ser exemplo, né? Então, esse é o grande desafio sempre do líder, porque precisa, de alguma forma, ter alguma teática, alguma vivência para poder estar à frente desse processo, de qualquer liderança é assim. Então, acho que isso mais ou menos resume o que eu penso, e isso é um contexto que a gente consegue experimentar aí no contexto dos colégios invisíveis. É interessante essa colocação, e principalmente a colocação também, juntando com o que a Ana colocou, que a gente trabalhou por muitos anos, né, em instituições conscienciocêntricas, e é muito diferente você coordenar qualquer coisa numa instituição conscienciocêntrica e coordenar o Colégio Invisível da Liderologia. Parece que a gente tem, assim, que aí sim que a gente tem que desenvolver o processo de energia, né, o energossoma, para bancar e epicentrar um processo como um colégio da liderologia, porque não tem uma instituição que tenha a base, né? Você não tem uma direção onde manda, onde vai, para onde vai. Então, nós temos que criar o Holopensene, ver qual é o Matepensene e ainda montar uma equipe e sustentar o processo, né, de pesquisa dentro do Colégio Invisível. Então, eu percebi que, isso foi a minha percepção, e eu posso estar completamente errada, que a hora que eu assumi o colégio junto com o João, né, de liderologia, começou a mudar completamente meu holopensene. Falei, agora é tu e teus amparadores, vamos lá. Começa tudo de novo, porque não tem um direcionamento, é você que vai ter que manter e criar esse processo. Então, a autoliderança acentuou bastante a partir dessa função,
na minha visão, né? Agora, você estava falando sobre todo esse processo, né, dos colégios invisíveis, e uma coisa que eu percebi dentro da CCCI, mesmo fora, é que a maioria não compreende ou não sabe o que é um colégio invisível. Vocês poderiam passar para a gente isso, por favor? Talvez Posso seja uma começar? história. Começa, Roberto, conta um Vou pouco do começar. Eu acho que é uma histórico, né? Eu história. acho bom. Vale a pena contar essa história, porque eu acho que tudo sempre tem um começo, uma história, e eu acho que, para mim, essa história, o ponto inicial foi quando a gente mudou para Foz do Iguaçu, e a gente teve um movimento, assim, de várias pessoas irem para Foz, e era inicial, né? Algumas mudando, algumas começaram a fazer alguns encontros, e um encontro específico começou a acontecer de pessoas que estavam interessadas em se reunir com o professor Valdo para estudar a conscienciometria, o conscienciograma. Então, havia encontros lá no CAEC de pessoas pesquisando a conscienciometria e o professor Valdo fazia esse encontro. E as pessoas iam de lá. Só que havia, no momento, no IPC, uma política, vamos dizer assim, institucional de voluntariado, na qual havia os GPCs, que eram os grupos de pesquisa. Então, os grupos de pesquisas, havia o Grupom, que eles chamavam de Grupom 700 Experimentos, havia o Grupom da conscienciometria, e então havia grupos de pesquisa de consciencioterapia e eram pré-requisitos para participar ser voluntário do IPC na ocasião. E aí a gente viu que naquele momento estava havendo um encontro e estavam indo pessoas que não eram voluntários, vinha gente dos Estados Unidos, vinha gente de várias partes do Brasil, inclusive locais que não tinha unidades, sedes do Instituto. Então, e naquela época não tinha nada para se pensar em trabalho home office ou voluntariado home office, porque não tinha nada de internet. Isso era em torno de 2000 e 2001. Aí, então, a gente estava acompanhando esse movimento e, na ocasião que a gente mudou para Foz, a gente teve um curso de formação do pesquisador e eu fiquei responsável nesse curso, que era um curso do CAEC, e eu fazia parte de pesquisa, né? Como que são os hábitos do pesquisador. E nessa ocasião, eu revisando o assunto, eu me deparei com uma referência fora da Conscienciologia, citando a estratégia de colégios invisíveis, que é utilizada na ciência há muito tempo como reunião de pesquisadores que se encontram de maneira assim não formal, não como instituições, mas como pesquisadores de uma determinada área. E aí, quando eu encontrei esse termo, eu fui olhar na Conscienciologia, eu já tinha visto o Colégio Invisível, mas na época o Colégio Invisível que eu tinha visto era o Colégio Invisível dos Serenões, Colégio Invisíveis dos Evoluciólogos, alguma coisa assim que era meio como se fosse um colegiado de gestão, alguma coisa de gestão multidimensional, mas eu pesquisando melhor nas referências, encontrei uma recomendação do professor Valdo para organizar o Colégios Invisíveis da Conscienciologia como se fosse para otimizar as pesquisas da Conscienciologia. Isso é um capítulo dos 700 experimentos, otimizações das pesquisas da Conscienciologia. Essas duas referências, a referência interna da Conscienciologia, uma referência externa, me motivou a procurar o professor Valdo para falar, professor, o que o senhor acha de a gente criar, então, um colégio invisível? Mas eu estava falando assim, não só um da Conscienciologia, mas das especialidades. Essa foi a ideia. Vamos fazer um para cada especialidade? E ele, como o professor Valdo era muito, na época, sempre muito apoiador, vamos em frente. Daí eu marquei uma reunião, a gente fez uma entrevista com ele e pensando assim, quais seriam os colégios prioritários para a gente começar a organizar daquelas 70 especialidades na época. E eu lembro que essa foi a reunião que eu fiz. E a partir dessa reunião que eu falei, então vou escrever o artigo explicando o que seria isso, como é que seria essa proposta, que foi o artigo da Conscienciologia dos Colégios Invisíveis. Essa foi o início da história. Então, a gente começou a falar, vamos criar, então... E aí, juntando com aquela primeira parte, que era o encontro que estava acontecendo no CAEC, do Colégio Invisível da Conscienciometria, essa solução dos colégios invisíveis, ela resolveu um problema paradiplomático, vamos dizer assim, ou da paradiplomacia,
que era receber, os colégios invisíveis poderiam receber tanto os pesquisadores das ICs, no caso, na época do IPC, que fazem parte do grupo lá, mas o Colégio Invisível também poderia receber pesquisadores independentes que estão em diversas partes do planeta, como o João comentou no início, e que queiram fazer parte daquela especialidade pesquisando aquele assunto. Então, essa foi o início paradiplomático, e aí o Colégio Invisível da Conscienciometria foi o primeiro colégio que surgiu com essa, vamos dizer assim, característica. Então, tinha gente das ECs, na época mais do IPC, e tinha pessoas que vinham de várias partes. Então, esse foi o início, e já desde o começo já era isso. Então, era uma reunião de pesquisadores com esse foco. Então, essa foi o start, vamos dizer assim, né? Daí foi gradativamente surgindo cada vez um colégio, e esse senso, esse espírito de mais universalismo, de receber as pessoas com interesse na especialidade, independente de onde estivesse, qual idioma, qual país, isso sempre foi uma das características que está nos colégios invisíveis. Uma coisa interessante para completar aí na sua fala, Roberto, é contar que esse primeiro colégio invisível da conscienciometrologia, que hoje tem esse nome, na época era conscienciometria, né? Depois que com a evolução, ali a partir mais ou menos de 2009, o professor Valdo começou a colocar as logias, né? Então, esse colégio, ele se evoluiu tanto e que deu origem à IC Conscius. A Conscius, ela nasceu de um colégio invisível. Então, esse histórico é muito bacana. E o interessante é que, quando a IC Conscius cresceu e se desenvolveu, ela ficou um tempo focada nisso. Agora, recentemente, né, Roberto, há um ano, mais ou menos, o grupo lá se reorganizou e criou e reativou o Colégio Invisível da Conscienciometrologia, justamente com um foco específico de pensar no desenvolvimento dessa especialidade, para que aquele grupo lá, e acho que funciona muito similar ao que vocês têm na Liderare, né? Vocês têm a IC Liderare e tem o Colégio Invisível da Liderologia. Então, são focos diferentes, mas que se conversam e se comunicam e trabalham harmoniosamente. Isso é que é bacana compreender, né? Essa troca, esse intercâmbio da especialidade sendo vista de dois vieses, por exemplo, ou mais, né? Isso que é o rico para uma ciência, porque agora a gente sobrepaira tudo isso e olha com um olhar de cientista mesmo. Olha o quanto que a gente avança quando a gente põe esse olhar de poliedro. Você pega uma especialidade e traz pesquisadores que se juntam, que se afinizam para estar estudando e olhando aquela especialidade sob aquele enfoque, ou de modo exclusivo, às vezes, né? A pessoa só está focada naquilo. É claro que a nossa vida atual ela é bem diversificada e ampla, e aí a gente acaba indo para várias tarefas e projetos. Mas essa essência do fundamento do porquê um colégio invisível, que é um foco na pesquisa, no desenvolvimento da especialidade, da ciência, para trazer ali ideias, verpons, neo-verpons, enfim, tudo isso é o grande mote ali para estar compreendendo, né, o porquê da existência de um colégio invisível. E aí, isso que vocês trouxeram, eu acho que é muito, para mim, está ampliando bastante essa compreensão, que nem a Silvana falou, por mais que a gente esteja junto de uma instituição conscienciocêntrica, ela tem uma dinâmica, uma tarefa e um amparo e um assédio característico. E o Colégio Invisível é diferente, é que nem você falou, né? Complementar e é diferente. Isso a gente começou a gente conversa muito, eu e a Silvana, ter mais a dimensão quando a gente foi convidado a estar na coordenação e ter que puxar o trabalho. Que trabalho é esse? E aí começa a cair as fichas. Mas isso que vocês trouxeram agora ampliou ainda mais essa compreensão da seriedade e esse papel, até em nível de liderança,
de Aconscius, ela é uma IC referência, ela é uma temática muito importante. E quando vocês falam que o embrião surgiu num colégio, o início desse desassédio, o início dessa materialização surgiu num colégio, e depois o colégio volta, né, que nem vocês falaram, a equipe viu que precisava ter os dois, entendeu que os dois são complementares. Então, acho isso muito interessante, e aí, fonte de mais pesquisas para frente, dessa relação, quais frentes de liderança os colégios, às vezes, têm mais, vou chamar de desenvoltura, oportunidade, que a gente vê que tem frentes que a IC consegue atender melhor, e hoje tem coisas que o colégio consegue fluir muito melhor, e o quanto que isso se ampara mutuamente, né? Então, acho muito interessante essa reflexão. Muito importante isso, porque o que a gente vê desde o começo, que é claro para a gente que fez o movimento dos colégios, que a gente considera como se fosse um movimento, né, de organização. Por isso que hoje até a ideia de ser um organismo conscienciocêntrico que representa essa organização, né, organismo no sentido de organização conscienciocêntrica. Então, o que acontece? Existe uma clareza para a gente que está desde o começo de enxergar a instituição conscienciocêntrica e a organização conscienciocêntrica que são sinérgicas nesse sentido. Então, por exemplo, quando a gente fala da IC, que é uma pessoa jurídica, que ela tem uma caracterização de materialidade, de ter responsabilidades assim institucionais, ela tem um papel muito importante para a conscienciologia. É uma estratégia fundamental, importante de colocar, vamos dizer assim, dentro da vida humana, as pesquisas da conscienciologia, entregar, vamos dizer assim, serviços e produtos que vão atingir as pessoas. Então, a gente entende que tem um trabalho sério de divulgação, de organizar os cursos, os eventos, e que envolve uma coisa muito importante, que é, vamos dizer assim, o capital humano, que seria o capital consciencial, que seria os voluntários trabalhando, a questão de produzir os recursos para acontecer esse trabalho. Então, tem muitas responsabilidades, e a liderança ali tem características muito específicas, como vocês estão falando. Quem vai liderar esses processos, então, de gestão, de organização da instituição, é muito importante para a instituição continuar cumprindo seu papel. Já na liderança que é necessária para o desenvolvimento dos colégios, que a gente fala assim, existe uma liderança vamos dizer assim, dentro do contexto científico, paracientífico. Então, a gente tem que produzir uma liderança que tenha a capacidade de promover o desassédio mental somático das ideias, a promover ambiente de criatividade, de produção de verpons. Então, é um padrão que, às vezes, são dois focos diferentes, e os dois são importantes. Quer dizer, você promover a divulgação científica, o desassédio do líder que vai coordenar um evento, que vai organizar um curso, que vai montar uma equipe, montar uma turma, é uma liderança. Mas quando você tem que produzir as ideias, produzir as verpons, manter as reuniões, manter o debate, manter a discussão, é um outro padrão. Então, essas percepções aí, elas não são excludentes, elas são complementares. Mas eu acho que a questão da liderança, ela pode ser a mesma, o mesmo líder, né? O mesmo estilo de liderança. Eu acho que aí não compete, eu acho que é o objeto, né? A meta a ser atingida que é diferente. Qual é o objeto do colégio inclusive e qual que é o objeto de um IC, né? Mas hoje eu vejo, sabe, que as lideranças precisam ser atualizadas em todos os sentidos, porque elas estão com um pensamento muito retrógrado ainda, sabe? Quase que no século passado. Então, precisaria ter um outro, é verdade, um outro ponto de vista enquanto liderança. Pode falar. É muito interessante isso que vocês estão falando, porque, às vezes, com a demanda grande interassistencial, quem faz esses dois papéis de liderança é a mesma pessoa. Então, essa é a oportunidade para a gente estar exercitando os aprendizados. Isso que eu acho bacana. Se você tem abertismo consciencial, de fato, né, como a gente fala muito, é um dos pilares aí da conscienciologia, o exercício da sua liderança nesses diferentes focos que são necessários, né, no desenvolvimento da ciência,
como que você coloca ela na sociedade, como que você vai divulgar, como é que você vai trazer aí, aglutinar mais pessoas, informar, esclarecer, fazer TARES, assistência, tal. E, ao mesmo tempo, existe aquela função que está muito mais envolvida numa área da pesquisa, do líder, que é o pesquisador, né? Aí entra o chapéu dele, ou então aquela vertente do ego dele de cientista, pesquisador, que daí ele também vai estar segurando esse pratinho, né? Isso ter essa noção, aí a gente amplia muito mais a noção do que é ser líder, né? A gente tem múltiplas facetas, né, de liderança. É uma polivalência até certo ponto, mas o que a gente observou no histórico, e isso persiste ainda hoje, é que existe, e eu acho importante a gente esclarecer esses pontos, porque ainda, como você falou, às vezes os colégios invisíveis não são bem compreendidos, tem ICs que não comentam sobre a existência de possíveis colégios invisíveis nas suas atividades, então a gente precisa esclarecer isso, porque muitas vezes existe aquela ideia de que a pessoa que está no voluntariado da IC, esse é o real voluntariado, e que o voluntariado no colégio pode ser que não seja exatamente um voluntariado. Então, isso é muito importante esclarecer. É um voluntariado também, é um outro tipo de voluntariado, é voluntariado dentro dos temas da conscienciologia, então tem o conscienciocentrologia aí, e é também uma tarefa importante, produzir conhecimento, produzir as verpons, assim como divulgar as verpons, dar aula, é voluntariado. Então, são frentes diferentes. Mas, claro, todo mundo é convidado a exercer todas as funções. Eu lembro que no começo do CAEC, para vocês terem uma ideia, quando a gente chegou em 2002, havia muita tarefa para a gente fazer no administrativo, e o pessoal falava assim, tem gente que só quer ir para o holociclo, ficar fazendo pesquisa, e tem que fazer a parte administrativa aqui também, então ficava sempre assim. Então, havia pessoas que eram super trabalhadoras e dedicadas à liderança e ao trabalho dentro da parte de gestão, de administração, e dedicava pouco tempo para ir para o holociclo. E havia aquelas pessoas que queriam ficar só lá e quase não faziam nada no holociclo. Então, havia como se fosse um conflito, um confronto, que também precisa dessa paradiplomacia, porque hoje é possível a pessoa estar voluntariando como voluntário de uma IC e, de repente, ela pode estar, ao mesmo tempo, tendo tempo dedicado a um voluntariado de uma especialidade, às vezes, de um colégio invisível, que faz parte da PROEX da pessoa. Então, é possível compatibilizar isso. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem hoje. E acho que um ponto, Roberto, que você traz, vocês falando, a Silvana, a Ana também, me faz pensar da importância de ter esses momentos, porque eu ouvi muito nesse processo, né? Leve para sua autopesquisa. Como é que é isso? Na real, quando a gente também, até com o colégio, momentos que a gente dava aquela balançada, a gente, não. É a real. Como é que é essa liderança interassistencial aqui, já? Porque teorizar, falo por mim, consigo juntar conceitos ótimos, recebi vários feedbacks também nesse sentido, tá tudo muito lindo, mas a energia não chega. O desassédio não está acontecendo, ainda não está ressoando como poderia. Então, acho que essa junção, quando a Silvana também traz, é um ponto que a gente vê uma seriedade desse anacronismo de pensamento e ações relacionadas à liderança. E o quanto que isso não tem a ver com uma falta de reflexão, uma falta de pesquisa, que é justamente esse ponto do colégio. Então, acho que essa dobradinha, vamos falar assim, que você trouxe, né, Roberto? Gestão e pesquisa, porque o quanto de desassédio às vezes você faz com uma pesquisa que pode estar ajudando um processo a fluir com um trabalho, e eu não tenho dimensão disso ainda, de ver o link, né? Ali o verbete que a Silvana fez, que a Ana fez, que o Roberto fez, ajudou a fazer um link que no processo todo tem a ver, às vezes, com o OTC, mas tem a ver com aquele grupo naquele momento. Então, eu acho que esses pontos, eu fico muito curioso de entender, mas indo para o arroz com feijão,
sabe? Como que esses holopensenes que a gente hoje tem possibilidade de ter acesso com essas instituições e organizações, organismos, a gente pode aproveitar isso. Porque isso é Sim. muito, e eu comentei isso essa semana com a Silvana, isso é muito raro. A gente ter contato com esses holopensenes não é o tempo todo. Então, como fazer valer, né? Olha, isso que você falou, eu vi uma coisa muito importante para relatar aqui, que é a importância de que quando a pessoa procura um voluntariado, seja institucional ou de qualquer natureza, e no caso da gente que tem um voluntariado nos diferentes colégios, ela procura participar de um colégio, um ponto da história dos colégios também que é muito interessante é entender o processo interassistencial que existe nessa procura do voluntariado. A pessoa tem uma disponibilidade de energia, de tempo, de capacidades para colocar à disposição do trabalho voluntário, da instituição ou do colégio, mas, ao mesmo tempo, ela vai receber algo por esse voluntariado. E esse receber algo é muito importante que os líderes saibam isso. O que a pessoa precisa e o que ela está encontrando com esse voluntariado, seja na IC, seja no colégio. No colégio, a gente tem um fato muito curioso, né, que o professor Valdo contava, que é o grupos AA, né, os grupos dos alcoólicos anônimos. Ele fez essa referência com esse termo, porque quando a gente fazia os primeiros encontros dos colégios invisíveis, a gente tinha a grande oportunidade que os primeiros encontros dos colégios eram feitos no CAEC, e a gente contava, eram 3 dias, sexta, sábado e domingo, e a gente tinha reservado das 9 às 12, de sexta, sábado e domingo, a reunião com o professor Valdo. Então, era para discutir temas de ponta da especialidade com o professor Valdo. E a gente sempre discutia muita coisa de cada colégio que se reunia, então, cosmoética, de conscienciometria, cosmoanálise, que foram os primeiros colégios. E aí a gente tinha essas oportunidades de refletir, e uma dessas ocasiões me chamou a atenção, foi num encontro do Colégio Invisível da Cosmoética, que ele falou que a gente precisa ficar atento, os líderes dos colégios e os grupos do colégio, que quando chega uma pessoa no colégio, ela pode estar precisando do assunto, ela não está chegando tão preparada para contribuir como pesquisador do colégio, mas como para ser, até certo ponto, assistida pelo colégio daquele holopensene. Então, ele comparou assim, como existem os alcoólicos anônimos, então o colégio invisível da cosmoética era o encontro inicial, vamos dizer assim, para algumas pessoas, dos autocorruptos anônimos. Então, a gente fala assim, estou entendendo. Então, a gente precisa olhar na nossa autopesquisa o que está pegando. Então, o colégio invisível da conscienciometria, daí a gente começou a pensar, qual que seria o grupo, né? Da conscienciometria são os autoalienados anônimos. Eu não sei se o Colégio Invisível da Liderologia já fez essa pesquisa, né? Entre os colégios. Quem está se reunindo... Nós temos algumas suspeitas, né? Por que nós estamos falando de complementaridade evolutiva grupal? Eu acho que a gente temos suspeitas, a coisa não foi tão positiva assim. Então, existe uma reciclagem individual e grupal que é catalisada pelo holopensene da especialidade. E pelos amparadores, que é uma coisa muito importante na proposta dos colégios invisíveis, é que, além dos líderes das pesquisadores, existem os consecs que estão ali para catalisar, amparar, apoiar aquelas pesquisas. Então, isso é muito interessante. Então, existe esse ambiente de assistência para aquele tema se desenvolver. Então, agora vamos pegar um pouquinho, né, do que você está falando. Nós da liderologia, do Colégio Invisível da Liderologia, a gente sente falta de uma coisa, porque a liderança ela não é simplesmente formada porque é um líder, né? Não é isso, a gente não compra o processo e veste, né, a liderança, não existe isso. A liderança é um construto que é formado por muita coisa. Por exemplo, precisa de reciclagem, precisa de paradiplomacia, precisa de conscienciometrologia, precisa de um monte de comunicação. Um líder sem comunicabilidade não dá certo. Precisa de cosmoética. Por que é que a gente não consegue fazer a união dos colégios invisíveis? Com troca de conhecimento.
que é o que eu e o João temos o sonho de consumo. Por isso que a gente fala, é a troca de conhecimento. Aqui nós não estamos aqui para levantar a bandeira da Liderária ou do Colégio Invisível de Liderologia, mas nós estamos formando conhecimento enquanto líderes. Como é que a gente pode fazer? Porque eu entendo que o grupo da colegiologia é vasto, riquíssimo. A gente está sentado em cima de pote de ouro e cada um está cuidando só do seu quintal. Como é que a gente poderia, sabe, na minha visão, isso é a minha visão com a do João, essa integração de verdade, de troca de conhecimento para a melhoria de todas as especialidades, não é uma só que vai melhorar, na minha visão. Como é que vocês acham que poderia acontecer isso? Eu penso que esse é o ponto atual, Silvana, que nós estamos começando a caminhada nessa direção. Eu penso que já estamos conseguindo, uma boa parte de todos nós, sejam de colégios ou não, a compreender a conscienciologia como uma única ciência só. E que as partes dela, que são as especialidades, elas vão ter os pesquisadores afinizados ou necessitados de aprofundar determinado tema ou especialidade. E entender esse mecanismo, agora aí começa a ter essa facilidade de haver a integração, a convergência, o trabalho harmônico integrado, e com as trocas, os intercâmbios. E isso eu vou trazer um pouquinho dentro da perspectiva do Colégio Invisível, onde eu participo, que é o da parapoliticologia. Isso que nós estamos falando são as estratégias parapolíticas para a gente ajudar, por exemplo, na reurbanização, na Reurbex. Por quê? Porque nós vamos... eu concordo que, no momento, ainda, nós estamos pensando cada um no seu quintal. Porém, o que nós estamos fazendo aqui e agora, até mesmo nas propostas que a gente vai apresentar, né, Roberto, nas reuniões seguintes aí que virão dos colégios invisíveis, vai ser nessa direção. A bússola, nós vamos agora jogar o ponteiro dela nessa direção. E o que isso vai nos oportunizar? Várias coisas. O exercício do abertismo, da interassistência, do aprimoramento das lideranças, e uma coisa, uma prática que é muito importante, eu vejo, para a gente exercitar, que é o ambiente democrático, horizontal, né? E onde todo mundo está contribuindo com as suas ideias, opiniões e trazendo, enriquecendo ali o assunto. E não para ter ali o destaque, eu é que estou com a verdade, ou eu é que, né, que sei tudo. Não, muito pelo contrário. Às vezes a gente está olhando só de um ponto de vista, e um ponto de vista quer dizer o quê? Que você está numa posição tal que você só enxerga aquele ponto de vista, aquela perspectiva. O que a gente tem de oportunidade de fazer com todos os colégios, né, de haver essa união, todos os pontos, né, de perspectiva e de visões vão estar focados no mesmo objeto, que é ampliar aí a ciência, conscienciologia, consolidar no planeta e ajudar nessa reciclagem, mudança, reestruturação pensênica do planeta. Porque é de uma pequena célula que é um colégio que a gente vai expandir, explodir uma coisa positiva, reverberar essa nova visão e postura, né, que eu penso, dentro do processo aí de liderança. Não sei aí o que mais que vocês podem agregar. Eu acho que a Silvana trouxe um ponto importante, Silvana, que a conscienciologia, como é a conscienciologia, é tudologia. E as especialidades, elas são uma estratégia de desenvolvimento, né, dessa visão de todo, mas existe um risco, e esse risco eu já percebi que algumas pessoas correm o risco, que é o risco do especialismo hemiplégico. O professor Valdo usou essa expressão no 700 Experimento, que é o especialismo hemiplégico, que é uma falha da ciência. A ciência também fez esse movimento de ciência e daí as especialidades científicas. Eu sou da área de medicina, a gente tem hoje várias especialidades médicas, e o que acontece? Existe até uma brincadeira que a gente fala, né? Que a pessoa
O especialista é a pessoa que sabe cada vez mais, de cada vez menos, até saber quase tudo de quase nada. E isso não é o caminho das especialidades da Conscienciologia. Então, a gente não quer cair nisso, que isso é o reducionismo, isso vamos dizer assim, é o pensamento reducionista, né, da visão científica convencional. E não é esse o caminho da Conscienciologia. As especialidades, elas têm um papel abrangente de expandir a visão, como a Ana falou, da consciência. Então, qual que é a estratégia que a gente entende que hoje os colégios já têm massa crítica? Quando você pensa que os colégios invisíveis da Conscienciologia é como se fosse para trabalhar um compromisso, um objetivo grupal de capacitar as consciências intermissivistas a atingirem, na escala evolutiva, 40%. Vamos imaginar assim que seria o conscienciólogo. O conscienciólogo está na escala evolutiva com 40%. Quando você tem um liderólogo, você teria, né, o compromisso de ter um conscienciólogo com uma visão da liderologia. Quando você tem um tenepsólogo, você teria um conscienciólogo com a visão da tenepsologia. Quando você tem um inversólogo, é um tenepsólogo com a visão daquela área. Então, essa noção de cientistas da consciência, a gente precisa desenvolver. Então, a massa crítica está aí. Como que cada vertente dessas pode contribuir para essa base comum do conscienciólogo? Esse é o trabalho que a gente tem que fazer agora. Porque tem gente que não está no nível de conscienciólogo ainda. A gente percebe, nosso desafio é esse. Então, a gente chegar no nível de conscienciólogo e, além disso, dar um passo a mais de ser um pesquisador, um conscienciólogo com foco. E outra coisa, esse foco, gente, é um foco interassistencial. Por que eu vou ser um liderólogo e não vou ser um cosmoeticólogo? Por que eu não vou ser um parapoliticólogo? Porque eu tenho uma responsabilidade intermissiva de grupos de resgate, de grupos de assistência, e que esse tema ajuda eu chegar nessas pessoas. Então, é estratégico, não é uma coisa assim, aleatória, não, eu gosto disso. Não, é necessidade evolutiva. Então, agora nós estamos num momento importante dos colégios invisíveis, que é a gente unir as várias frentes de colégio e contribuir para uma base comum, que é o conscienciólogo. Muito bom, eu acho que é bem por aí mesmo. E essa condição da gente estar unindo a necessidade pessoal evolutiva com esse objetivo maior, que talvez a gente tenha combinado no curso intermissivo, esse é o pulo do gato, fazer isso de modo autoconsciente. Isso é você engajar, você unir a proex sua pessoal com a proex grupal. E isso daí, essa autoconsciência, ela é muito relevante. Aí, e elevar esse nível, concordo, Roberto, que esse é o nosso desafio atual, trazer todos ali os pesquisadores que estão constituindo, participando dos vários colégios. Na atualidade, nós estamos com 26 colégios ativos, e está em torno ali de um pouco mais de 200 pesquisadores. Eu não tenho essa cifra, essa quantidade exata para trazer, mas existe aí um grande grupo que cada um individualmente tem um compromisso com isso. E tem também, simultaneamente, fazer a sua autoevolução. E a sua autoevolução vai passar pela sua autopesquisa, entender onde que é que você está mais frágil, que precisa estar reciclando, como a Silvana lembrou, que líder precisa estar reciclando. Senão ele não segura e não sustenta, ele não vai ter teática, cai no pé, né? O que ele falar cai no pé, não tem teática. Então, esse movimento contínuo das reciclagens, né, que é a postura pensênica reciclogênica, que eu gosto de falar, a pessoa precisa estar continuamente nesse processo. Então, a autopesquisa está... E olha como isso é uma sinergia. Você, em termos de autopesquisador, com a postura do pesquisador líder interassistencial, né? Isso é uma conversa que é muito importante.
E é um ponto até isso que a gente está falando, vinculado ao movimento agora, né, de ampliar a acessibilidade desse conhecimento dos colégios invisíveis, não só pelas redes sociais, né, mas usando as plataformas que a gente tem de comunicação, de infocomunicação, para um público geral. Então, eu achei muito interessante, teve uma reunião dos colégios, né, que a gente falou, serenologia, é um tema muito distante. Acho que foi até você, Roberto, que comentou, mas se a gente pegar o tema, sei lá, do niilismo, que o pessoal acha que não tem nada e não tem propósito e a vida é só isso, e fazer uma correlação com o tema serenologia como uma teoria, não é uma ponte? Escreve um artigo, uma coisa objetiva, clara, e aquilo me impactou também justamente de não ficar no cercadinho de pesquisa, porque só o linguajar a gente que entende, que não é baratear a ciência, é a gente manter uma visão técnica dentro de um contexto científico, mas falando de assuntos que é para qualquer consciência, né, que tem interesse. Então, acho que esse movimento também de abertura, de sair daquele holopensene de claustro, né, eu vou lá para a torre que tem todos os livros e ficar estudando e ampliando a cabeça, mas também, às vezes, ficando um pouco até intoxicado de ter muito conhecimento e fazer o que com isso, né? A pessoa que sabe muito, mas aplica pouco. Então, acho que esse momento também que a gente está de história, vamos falar assim, e talvez de recomposições, isso que a gente estava falando, né? Tá no colégio, o que também tem a ver com o que a gente tem de recomposição? Às vezes tem gente que tem frentes mais importantes em gestão de instituições conscienciocêntricas. Perfeito, talvez tenha um papel ali para a pessoa. Quem tem afinidade e quer voluntariar nos colégios, né? O que isso também representa desses pontos? Como é que vocês podem, vamos debater aí essa questão Olha, dessa isso que você está falando é assim, muito interessante, porque essas pontes e essas conexões aí é muito importante a gente valorizar nesse momento, que eu acho que a gente está no momento, vamos dizer assim, pleno processo da reurbanização, e eu entendo assim, a reurbanização ela vem com vários aspectos, mas fundamentalmente vem as consciências reurbanizadas, as consréus, e fundamentalmente vem intermissivistas, certo? Então, nós temos que enxergar isso na prática acontecendo. E a gente vai encontrando isso porque nós trabalhamos numa frente, que são as instituições, a conscienciologia, o voluntariado, nós temos, a princípio, a priori, a responsabilidade de receber os intermissivistas para ajudá-los a recuperar cons, para eles poderem recuperar cons do curso intermissivo e assumirem as frentes de trabalho que eles se propuseram, certo? Então, isso é o nosso trabalho. O que os colégios invisíveis precisam entender, assim, nesse momento, o trabalho que a gente tem, e toda a CCCI seria interessante, é que a estratégia de conhecimento, consciência é com conhecimento. Então, quando foi, a Ana estava lembrando esses dias ali que, quando o professor Valdo começou a adotar a logia, ele colocou em todas, a gente tinha 70 especialidades e ele colocou logias em tudo. Então, todo mundo falou, mas por que, professor Valdo? Não tem muita lógica. Aquela história, né? Qual é a estratégia? A gente está transformando em ciência vários assuntos. Então, para dar um exemplo, assim, que esse movimento em cima de um conceito que vira uma ciência, uma neociência da conscienciologia, antes era só a prosociologia, conscienciologia, hoje a gente tem centenas de especialidades que podem se tornar, né, uma frente de trabalho. Então, isso traz uma grande oportunidade de liderança, de evolutiva, porque você pode assumir uma dessas frentes. Eu quero citar o exemplo da Sandra Tornieri, que trabalhou com a gente numa outra versão de um colégio invisível da interassistenciologia, depois ela fez outras atividades, e ela voltou com a proposta da sinaléticologia. Eu estou achando o trabalho dele, né, um trabalho focado, super estruturado, super organizado, e de um colégio invisível que faz atividades, que faz eventos, que está criando uma frente para trabalhar a sinalética pessoal das consciências né? Então, olha só como que é uma estratégia de um exemplo de você pegar uma frente de trabalho e reunir as pessoas para você fundamentar, publicar artigo, publicar verbete, ir atrás de um tratado daquele assunto, revisar os assuntos. Então, existem tantas frentes ali
que a gente pode ver que é esse o momento que os colégios precisam entender agora, e a CCCI precisaria entender. Então, existe todas as ICs, mas eu tenho a impressão que o movimento de criar ICs, ele vai ser num ritmo, porque tem toda uma série de coisas, tem gente que até está questionando se a gente não tem que ter uma estratégia mais integrada de expansão, não ficar replicando ICs com custos e pudesse ser mais como se fosse uma universidade com departamentos. Então, isso é uma discussão aí no âmbito da governança da conscienciologia, mas nos colégios a gente tem muita clareza, não temos nenhuma dificuldade de expandir para 100, 200, 300 colégios invisíveis. Não temos nenhuma dificuldade. O que precisa é essa visão de que, quando você pega uma especialidade da conscienciologia, você assume a liderança dessa especialidade, começa a ser teático, faz a autopesquisa, publica, começa a pensar em como organizar e ver o impacto que isso vai ter em termos de interassistência, de ajudar as pessoas, de resgatar, para levedar a massa da reurbanização, está feito o serviço. Esse é o nosso foco agora. Então, a gente precisa que cada vez mais pessoas assumam esse processo. E a gente tem centenas de especialidades aguardando um colégio invisível. E é isso mesmo, olha as oportunidades, né? Se a pessoa, principalmente os intermissivistas, estão atentos a isso, é a oportunidade para ele se desenvolver na sua liderança. E ele vai mostrar os talentos, vai recuperar cons, ele vai trazer as ideias mais avançadas. Se ele for mais jovem, por exemplo, ele pode ter tido um curso intermissivo bem mais recente e trazer ideias mais recentes também do que está sendo conversado e está sendo desenvolvido também no extrafísico. Isso é uma forma da gente estar evoluindo com a oportunidade para todos, iguais. E depois, quando a gente fala assumir a liderança, uma frente, né, de trabalho de alguma especialidade, não quer dizer que é uma pessoa, não, é um grupo. Ali vai ser o chamariz e a especialidade, que nós já falamos que assim, ele pode estar sendo afinizado por aquela especialidade em função de débitos que ele tem do passado, da sua condição e nível evolutivo atual, que precisa ser burilado, etc., etc. Então, é um agrupamento de consciências que vão estar focadas numa frente de trabalho. Olha quantas lideranças. E ali vai haver um monte de aprendizados. Eu acho que é importante também, sabe, Ana, dentro desse contexto, essa integração, né, essa troca entre os colégios, até para poder trabalhar um pouco mais a parapolítica e a paradiplomacia. Porque nós vamos precisar muito disso na liderança interassistencial. Quando a gente dessomar e for buscar lá nosso povo, vão ser N especialidades que nós vamos ter jogo de cintura para poder fazer a melhor assistência. Além de você assumir a sua liderança, você vai precisar entrar no mundo daquela consciência para poder fazer o rapport. Então, se a gente estiver simplesmente num processo de um único especialismo e fechar nossa visão para tudo, a gente não vai conseguir também, muitas vezes, abarcar maior número de consciências extrafísicas que nós precisaríamos estar trazendo, né? Fazendo a nossa assistência, a nossa parte de recomposição. Eu penso que, para mim, vai ser a minha parte de recomposição, né? Além de fazer assistência, eu acho que é a minha parte da recomposição. Então, eu acho que é um processo estratégico, conscienciologicamente calculado, né? Vamos supor, de calculismo cosmoético, a gente começar a entender que se a gente começar a fazer essas trocas, né, entre as lideranças, eu digo que liderança é porque eu acho que qualquer pessoa do grupo deve ter liderança, né?